Glórias a Deus. Amados irmãos, mais um dia na presença do Senhor. Vamos continuar lendo Romanos capítulo 6, agora a partir do versículo 7. Romanos 6, a partir do versículo 7. Quem puder, vamos ficar de pé em honra à leitura, né? Eu vou continuar do 6, versículo 6, para fazer a ponte, que terminou da última vez no versículo 6. Então, o versículo 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, por nós, né? Porque apenas alguém morre por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ficamos para continuar no versículo 10. Vamos orar. Senhor, nosso Pai celestial, nós te damos graças pela tua misericórdia, agradecemos pelo teu amor que o Senhor tem para com a tua igreja, agradecemos o nosso pastor, que não tem medido esforço para viajar, para levar a tua palavra. E também por todos os pregadores, todos os mensageiros, e também pelos que são responsáveis pelos cânticos, como o irmão Ricardo e os músicos, e os que são aqui também responsáveis pela igreja, pela limpeza, e o irmão Alexandre, com outros. E que em tudo, ó Pai, o teu nome seja glorificado. E agora pedimos também, Senhor, inclusive eu tenho pessoas da família fazendo este concurso dos Correios, e tem gente aqui da igreja que está fazendo esse concurso dos Correios. Pai, nós sabemos que tudo tem que ser de acordo com tua vontade perfeita. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão fazendo o curso lá, principalmente daqueles que são teus servos, porque estão precisando de um emprego. Ajuda na tua graça e na tua misericórdia, pois nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Pode sentar, irmãos. Bem, gente, nós lemos aqui que Paulo fala que Deus, sendo nós ainda, o que tem sido homem velho, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Veja só, esta parte aí, Jesus Cristo nunca pecou. Quem diz amém? Tem gente que diz assim, ele se fez pecador. Está errada essa expressão. Pecador é aquele que pratica o pecado, né? Ele se fez pecado, ou seja, ele carregou consigo os nossos pecados, as nossas iniquidades.
Mas não foi ele que ele não praticou nenhuma iniquidade, nenhum pecado, entendeu? Agora, por isso que ele tinha que morrer por nós. Ele tinha que morrer, que é para que quando a gente ressuscitasse, ressuscitava limpo, sem ter nada mais para acusar. Porque aquele que morreu por Cristo e ressuscitou com Cristo, então não tem mais pecado que pegue sobre eles. Então, nós só temos glorificar ao nosso Deus por sua graça e sua misericórdia, que ele aceitou morrer pelos nossos pecados. Eu quero que isso fique bem claro. Jesus Cristo não morreu porque não pôde se livrar da morte, não. Ele morreu porque ele se entregou por nós. Entendam isso. Não foi nada que o diabo teve força contra Jesus, não. Por favor, nunca pensem assim. Que tem pessoas, às vezes, que pregam assim, né? Tem pessoas que pregam assim. Diz que o diabo matou até Jesus, matou não. Agora, eu já dei o exemplo aqui do cachorro, né? Que o cachorro não faz parte da família, mas pertence ao dono. Então, foi Deus que colocou no coração deles de fazer mal a Jesus, para poder ele morrer por nós. Mas o demônio, os diabos, não queriam matar Jesus na morte de cruz. Porque a morte de cruz estava escrito, seria, até no Salmo, ele morreria por nós. Entenderam? Ele queria matar Jesus numa tempestade, no alto mar. Queria matar Jesus quando ele chamou Jesus para adorar ele. Ia vencer Jesus. Depois ele chamou Jesus para subir no alto pináculo do templo, para se jogar, para ver se Jesus morreria. E depois ele convidou Jesus para adorá-lo. Seria meio que seria uma morte espiritual. Mas Jesus expulsou ele. Agora, tem gente que às vezes não entende isso, aí diz que o diabo matou todo mundo. Não. Porque a gente vê mesmo. Quem foi que matou Moisés? Quem matou Moisés? Foi o diabo ou foi o próprio Deus? Hã? Foi Deus que faz tudo. Porque tem aqueles que Deus permite que morra, meu Deus não gostando, o ímpio, mas Deus se alegra com a morte dos justos, porque os justos vão para a glória. Mas no caso de Moisés, Deus matou Moisés para Moisés entrar com um novo corpo lá no céu. Estão entendendo vocês? Irmão Lu? Está entendendo também, tá? Para poder o corpo de Moisés entrasse ressuscitado lá no céu, então ele disse, Moisés, meu servo, é morto. Mas uma coisa que dá para a gente notar que não foi o diabo que matou. Porque o diabo estava tentando, concorrendo com o anjo para ver se achava o que de Moisés? O corpo. Para ele descer com Moisés daquele lugar, né? Para o Hades. Ele saiu atrás do corpo de Moisés e não achou. Outra coisa, tem uma parte que Paulo diz também, que nós que estivermos vivos, não morreremos, mas seremos transformados, como no abrir e fechar de olhos. Não é verdade? Aquele sacerdote, ou era profeta, não me lembro, do templo, que disse, pegou Jesus nos braços e disse, agora, Senhor, despede o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Conhece esse tema, Zilene? Ele disse, agora, Senhor, despede o teu servo, porque tinha uma promessa de Deus que ele não morreria sem que ele visse o Salvador. Mas despede agora o teu servo, para que
Eles perguntam assim, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Aí disse mais outras palavras lá. Diz que Maria sofreu um bocado de coisa. Então, gente, se a gente ficar pensando que todas as mortes foi o diabo, então a gente vai ficar acreditando que o diabo tem uma força igual a de Deus. Agora, Deus livra-nos da morte. Quando a morte vem em cima da gente, Deus nos livra. E o ímpio, a Bíblia diz que o ímpio por si só se destrói. Na verdade, o ímpio por si só se destrói. E Deus diz também, aquele que plantar, isso ele colherá, falando do ímpio. E se for um crente verdadeiro, ele plantou a bênção, a paz, a vida, ele colherá a vida. Então, nesses quadros aí, quando ele planta coisas erradas, então ele vai colher. Aquilo que vão plantar, isso ele colherá. Mas não é assim que Deus esteja com o seu servo e vem o diabo e vão matar, não. Deus leva até numa transformação, num sono. Entendeu? Até porque o diabo, ele não pode amedrontar aquela pessoa que ela está doente, e já está muito idosa, e está até conversando com Deus, Senhor, não esqueça de mim na tua chamada. Então, quando Deus permite que ele durma, até a Bíblia diz, dormiu no Senhor. Dormir no Senhor, morrer no Senhor é a mesma coisa. Porque morrer, a morte é a ausência de vida, a morte, né? Então, se ele morreu no Senhor, mas não quer dizer que todas as mortes foi o diabo que praticou, não. Viu? Não quer dizer não. Porque assim, o diabo teria uma força igual a de Deus. O diabo tem força igual a Deus? Não. Pelo contrário, quando Deus deixa ele tirar alguém, porque aquela pessoa estava rebelde e Deus, por qualquer motivo, deixou ele tirar, para se cumprir as palavras do Senhor. Então, o Filho do Homem veio para dar a vida eterna, mas o diabo veio para matar, roubar, não é verdade? Mas ele veio para isso, mas não quer dizer que ele vai fazer isso com todo mundo, não. Entendeu? Por isso que o próprio Jesus Cristo disse, há alguém aqui que não provará a morte até que eu venha. Então, gente, a gente tem que entender isto, que nós temos o Espírito Santo, e nós que temos o Espírito Santo que vive em nossas vidas. Se vive em nossas vidas, o diabo não pode nos tocar. E até para ele nos tocar, querendo fazer qualquer coisa, alguma tentação, foi Deus que permitiu. Mas Deus diz, o próprio Jesus Cristo diz, o Pai não permitirá que venha nenhuma tentação que vós não possais suportar, né? e resistir ao Satanás. Resistir ao Satanás, ele fugirá de vós. Então é isso. Está mostrando que o diabo, a hora que quer matar, mata não. Ele tem o cabresto, como aquele quadro que eu dei do exemplo do cachorro, do pastor César. Que o cachorro do pastor César ia partir para me um cachorro grande, Rottweiler, e o pastor Zé deu um grito e ela parou, disse, tenha vergonha, e ela deitou-se todinha, e ficou lá todo humilde, porque estava obedecendo a voz do seu dono. Agora, qual é o parentesco em família que tem aquela cachorra com o pastor César? Não tem nenhum, mas ela é uma serva que vai fazer o que o seu dono permite. Entendeu? Então, tem quadro que Jesus permite que o Satanás faça os estragos para arrependimento, porque ele não quer perder aquela alma. E tem quadro que Deus mesmo leva a pessoa para dormir e leva para lá. Por isso que Deus disse assim, a família fica chorando, mas ele lá está se alegrando. Por isso tem aquela expressão que Jesus Cristo diz também, que não se alegra pela morte do ímpio, né?
Ele disse, não me alegro pela morte do ímpio. Oi, não era para ser o contrário, na nossa intenção, ele devia se alegrar pela do ímpio e não pelo justo, não. Ele se alegra pela do justo, porque sabe que o justo vai viver eternamente com ele. E não se alegra com o ímpio, porque ele tem um coração muito bom, ele queria que aquela pessoa se salvasse. Mas a pessoa não quis nada, então ele, infelizmente, ele vai ter que permitir que seja ceifado, principalmente esses homens que são muito violentos, por nada matam um pai de família, eles não se nem ficar velho, porque ele já plantou muito mal e Deus permite, tá certo? Então, lembrar isso, que Satanás não tem força. Outra coisa, Paulo desafiou a morte. Disse, onde está o teu aguilhão, ó morte? Aí disse assim, tragada foi a morte na sua vitória. Não é verdade? Tragada foi a morte na sua vitória. Quer dizer, tragada, ou seja, ela foi destruída. Quando era a pessoa que estava matando alguém, ela estava para fazer aquela pessoa ir de uma dimensão para outra. Aquelas mulheres, aqueles servos de Deus, que estavam na arena e os leões matando, não sei se foi o Mombrana que disse, que eles talvez nem sentiam muita dor, eles abocanharam logo e mataram. Agora, teve parte que antes daquilo ali, eles sentiram dor porque rasgavam, botavam um gato dentro do ventre dela, davam furada com espada, mas eles estavam orando e glorificando a Deus, por isso que eles têm o nome de Marte. Marte quer dizer aquele que morre dando testemunho. Eles não ficaram chamando o nome, não ficaram dizendo que Deus coloque vocês no inferno, não. Ela não amaldiçoou ninguém, eles, porque eles estavam com a presença do Espírito Santo dele. Certo? Às vezes a pessoa está com o Espírito Santo, não está demonstrando, mas tem o Espírito Santo. Porque ter o Espírito Santo é crer em toda palavra como ela é. Aí é ter o Espírito Santo. É ter em toda palavra. E às vezes a pessoa... Alguma coisa que foi uma força de expressão do irmão Brana. O irmão Brana sabe que foi o maior profeta depois de Paulo. Foi o irmão Brana. Mas o irmão Brana às vezes dizia umas forças de expressão, como ele disse, que os demônios ficaram fazendo festa no inferno porque mataram Jesus. Então foi uma força de expressão, por sinal, muito errada. Eu falei isso aqui, muito errada. A força de expressão é um, que a gente diz assim, uma criação que a gente bota assim para enfeitar. Agora, alguém vai e toma aquilo ali como sério. Onde é que os demônios, sabendo que estavam assinando a própria destruição deles, que Jesus estava morrendo na cruz, os demônios fizeram tudo para Jesus descer da cruz. Eles chegaram a ir lá nos sacerdotes e forçaram o sacerdote a dizer assim, homem, vai, faz um milagre, e nós queremos em ti, desce da cruz. Se Jesus descesse da cruz ali, era vitória para você ou era derrota? Hã? Muito bem, glórias a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Glórias a Deus. Seria derrota para nós. Se Jesus fosse engolir a corda, como dizia o ditado antigamente, eu vou descer para mostrar. Aí os caras ficaram lá todos encantados, não tocavam mais em Jesus, que ele ia descer e do jeito que ele estava fraco, ele ia descer todo cheio de força. Aí o diabo, aí sim, o diabo estava batendo palma também. Por quê? Porque isso é como uma constituição. Ele estava agindo fora daquilo que Deus mandou ele fazer, que era sofrer e conquistar e morrer por todos nós. Viu, irmão? Aí quer dizer assim, quando ele disse, vai, homem, desce da cruz e queremos em ti. Vai, se tu descer da cruz, para ver se Jesus ia, na última hora ele ainda estava fazendo a tentação, para ver se Jesus dizia isso. E naquela parte da crucificação,
que quando os judeus disseram que queriam crucificar Jesus porque ele, sendo homem, se fez Deus, dizendo que era filho de Deus, aí Pilatos se assustou com aquilo. Porque Pilatos sabia da fama de Jesus, que tinha curado gente, tinha ressuscitado. Aí Pilatos olhou para Jesus e disse: logo tu és Deus? Ou seja, essa expressão logo é uma expressão de explicativa. É uma construção explicativa. Logo tu és Deus? Aí Jesus foi que ele disse para eles: tu o disseste. Para isso eu vim ao mundo, eu nasci e vim ao mundo. Aí disse: mas meu povo não é deste mundo. Se fosse, pelejaria por mim. O meu reino não é deste mundo, quer dizer, se fosse, o meu povo pelejaria por mim. Aí Pilatos ficou logo admirado. Quando ele disse isso, Pilatos sentiu nas palavras de Jesus, que eram palavras fortes, que a palavra de Jesus abalava as pessoas. Você vê quando ele disse lá no Monte das Oliveiras: a quem procurará Jesus na terra? Sou eu, a tua proof caiu. Sou eu, a palavra muito forte. Aí quando Pilatos já ficou meio espantado, Pilatos começou agora a defender a Jesus para que os judeus votassem que ele fosse liberto. Como é que vocês vão querer? Que mal ele fez? Aí começou a fazer uma espécie de ação de advogado. E ele se acusando, aí ele disse: eu vou. Aí ele já passou a chamar Jesus de rei. Eu vou liberar o vosso rei. Aí ele disse: se tu fizeres isto, tu não temes a César. Porque o único rei que nós temos é César. E até hoje, irmão, nenhum judeu diz que tem outro Deus senão o Deus da glória. Nenhum judeu. Mas naquela hora, ele usaram uma expressão tão rústica, tão rude, que ele disse: o único rei que a gente conhece é o César. Aí Pilatos sentiu, ainda veio a mulher de Pilatos dizer que ele não se envolvesse. Tudo isso Deus permitiu, mas ele não iria soltar Jesus, porque já estava selado. Jesus morreu lá na glória, né, por nós, e agora estava morrendo na terra. Estou entendendo? Está também entendendo? Aí nada, a mulher de Pilatos: não te envolva no sangue desse justo, porque muito eu sofri durante a noite sonhando com ele. Ela viu o sofrimento de Jesus. Aí ele pensava que era o tal. Não, pode deixar comigo, mulher. Pensava que era o tal, mas nada escapou. Aí quando ele disse: se tu solta ele, tu não és amigo de César. César era o mandatário de tudo ali, César. Aí então ele disse, ele não teve outra saída, disse: então eu lavo as minhas mãos sobre o sangue desse justo, porque eu não vejo nele mal algum. E lavou e entregou eles. Entregou ele a eles. E o que é que eu faço? Eles crucificam. Tudo que faz não, crucifica. Aquela expressão crucifica, era o que estava escrito, que ele morreria de morte de cruz, que é chamado maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então ele foi morto, um Deus glorioso, um homem tão glorioso que nunca fez mal a ninguém, e mesmo assim ele foi morto de um tipo de morte que era chamado de maldito aquele que for pendurado na madeira. E você já imaginou? Não é prego feito esse prego de construção que é da grossura de uma caneta, não. É aqueles pregos, como você sabe, prego grande que a cabeça dele é grande, assim, até afinar. Aí para segurar o peso. Que a tua diz que foi aqui. Não. Ele diz: bota a tua mão na minha mão. Aquele, como é o nome dele? Tomé. Bota também aqui no meu lado.
Então ele pode até ter amarrado aqui para o corpo de Jesus não desmilinguir assim e não rasgar. Mas o prego foi na mão. Dentro da mão. Furou a mão. Agora não quebrou nem um osso. Ficou entre um artério e outro. E bateu na madeira. E a gente sabe o sofrimento de Jesus Cristo. Então tudo que estava previsto no Salmo, né? Parece que é o Salmo 21 ou 22, que diz, traspassaram minhas mãos e meus pés, colocaram coroa de espinhos, deram um burro na minha face, punhadas, o que quer dizer punhada? Pegasse na barba e puxar a mão cheia de cabelo. Fizeram tudo isso. Aí, no outro Salmo já diz, minhas costas estavam cheias de sulcos, um rasgão assim que faz na terra com arado, assim nas costas dele. E na roupa. Os demônios, eles sabiam tudo isso que Jesus ia passar? Olha, No caso, se eles já sabiam, por que eles induziram as Judas a trair ele? Eu acho que esse plano estava incorreto, não? os demônios, eles só sabem aquilo que Deus quer que saiba. Entendeu? Pronto. A cachorra do pastor César, ela sabia se eu era inimigo ou se era alguma coisa? Não. Assim é o demônio. Entendeu? O demônio sabe quando vê o testemunho. Então, a cachorra do pastor César queria me devorar. Aí o pastor César gritou, fica sentado aí, não tem nem vergonha, assim que você... Quer dizer, ela ficou entendendo. O demônio sabia, porque conhecia a Bíblia. O demônio conhece a Bíblia mais do que a gente. Sabia que o Filho de Deus iria morrer de morte de cruz. Eu não sei agora, não sei se é capítulo 19, que diz assim, Deus colocou nos seus instintos para que fizesse aquilo, destruir a besta, destruir a Roma, entendeu? Deus colocou. Porque quando Deus disse, a quem enviaremos nós para que Acabe e seus profetas sejam enganados, saiu um espírito dos infernos e chegou e se apresentou a Deus. Eis-me aqui, Senhor, eu irei e serei um espírito de mentira. É porque a natureza dele é só fazer o mal. Ele não tem pena de ninguém. Você vê que no que foi falado aqui por Francisco, o câncer, já conheci aquela história também, estava comendo, ter comido a metade do rosto da criança. Ele não tem pena nem de criança, nem de velho, nem de doente. A natureza dele é destruir. Essa é a natureza de Satanás. Então, ele sabia muita coisa, por isso mesmo é que ele queria ver se Jesus morria afogado, se Jesus pulava do cenáculo e podia morrer de acidente. Entendeu? Ele sabia. Ele fazia tudo para que Jesus fosse morto sem ser oficial, mas fosse morto em off. Off quer dizer, fora do plano, entendeu? Aí ele não conseguiu. Aí na última instância foi quando ele chegou lá para o sacerdote e balançar o sacerdote no ouvido do sacerdote, disse assim, manda, se ele fizer algum milagre, vocês soltam ele. Aí o sacerdote, tu diz que é filho de Deus? Se tu é filho de Deus, desce da cruz e nós creremos em ti e te soltaremos. Quem estava torcendo por aquilo era Satanás, porque Jesus não teria cumprido aquilo pelo qual ele veio ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele e nele cresça, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E foi ele que levantou os braços para ser pregado na cruz. Foi ele que abraçou a todos nós e com o seu sangue estava nos banhando. Com o seu sangue ele estava limpando nossos pecados. Então, Paulo falou tudo isso aí nas suas epístolas e Pedro também falou muitas coisas. Então, gente, então você já sabe, o diabo sabe que o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia, mas só que ele conhecer a Bíblia, ele não pode fazer nada daquilo que não for permitido por Deus.
Então, lembrar que não é o diabo que mata todo mundo, não, porque tem casos que nós seremos transformados. Quem sabe se aqui muitos de nós seremos transformados, do jeito que está tão próximo os sinais. Né? E Moisés, o diabo queria até pegar o corpo dele, disputar o corpo dele para levar para o lugar do Hades, onde eles ficam, entendeu? Outra coisa que eu vou dizer para vocês, a Bíblia diz claramente que Deus tomou a chave da morte e do inferno. Se ele tomou a chave da morte e do inferno, enquanto Jesus não estava no sacrifício, mesmo pessoas salvas estavam lá, mas tinha uns que não estavam lá, nem estava Elias, nem estava Enoque, e muito menos Moisés. Aí Moisés foi quando o diabo quis ainda disputar pelo corpo de Moisés. Mas Deus já tinha levado, porque o profeta de Deus disse que Deus matou Moisés para tirar ele daquele corpo velho de 120 anos, mas na mesma hora ressuscitou. Ele ressuscitou com um novo corpo. Tanto é que ele apareceu na transfiguração. Tem um desenho aí que eu vi que mostra Jesus no meio, jovem, assim seus 30 anos, 33, e mostra Elias careca com a barba grande, e Moisés com barba. Não, estavam todos três novos, porque no céu não fica velho, no céu não entra velho, entendeu? Eu e o irmão Nivaldo, quando entrávamos lá, tudo jovem. Aliás, aqui só teria talvez Nicolas, que não precisava mais ser transformado mais novo. E essa beleza aí, Laísa. Toda vez eu me esqueço teu nome. Então, veja só, mas, qual a tua idade, Agenor? Hã? 31, jovem, né? Mas no céu não entra mais com 31, vai entrar com 19, 18, entende? Então, isso é a glória de Deus. E tem pessoa que pinta Deus, aquele velho careca no céu, e uma pombinha para dizer que é o Espírito Santo, e Jesus, e ainda acha um pouco da bota Maria, a Sagrada Família. No céu não tem aquele negócio, aquele trono para tudo estar em cima do outro, não. Então, isso aí são expressões de pessoas que pensavam que era assim. Então, tantas vezes algum servo de Deus pode despedir o teu servo, que meus olhos já viram, pode despedir o teu servo porque eu já tenho alcançado a bênção de Deus. Quando ele despedir, quer dizer, é Deus levar. E foi o que Elias pediu? Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero ir embora. Ele não está pedindo para ir inferno, eu quero ir embora para morar na glória. Aí Deus disse, olha, Deus, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Quem são esses 7.000? Eu descobri isso estudando, e eu creio que eu não estava errado, não. Porque naquela época não tinha 7.000 pessoas que servissem a Deus, não, naquela época. Naquela época era um pouquinho de gente assim, e queria destruir o povo de Deus, e Elias foi. E eu já disse a vocês que 1.000 é o número, que é 1.000 coisas contadas, mas também é um número de força de expressão. Há 1.001 utilidades. A pessoa não vai contar 1.001 utilidades, não. 10.000 cairão à tua... 10.000 cairão à tua esquerda e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não quer dizer que tem que ser 999.000. 10.999, 10.000, não. Isso são forças de expressão que representam muita coisa. É como quilo. O quilo representa o quê? Quilo. Quilo é a palavra grega que significa 1.000. 1.000 é quilo. Quilômetro, 1.000 metros. Quilograma, 1 quilo da mercadoria. Não é isso? Então, é por isso que que Elias pediu. Ele disse, não, tem 7.000 que eu reservei, que não dobrarão os seus joelhos diante de Baal. Tanto é que ele não usou vários deuses, não, usou Baal, que era o Deus conhecido ali no tempo de Elias. Mas eu penso
também não estou mandando ninguém me seguir, que eu acertei, porque eu fiquei estudando, não vi essa multidão no tempo de Israel, naquela época, que estava servindo a Deus, não. E 7.000 aponta para quem? Para as 7. E Deus gosta muito do 7. Eu já disse a vocês, até o ciclo de nascer animais, os pescadores fazem aqueles 7 dias da lua tal e tal, para pegar mais peixe. E depois eu estava olhando, quem se lembra quantas semanas tem o ano? Hein? É? Quase acerta. Quantas semanas tem o ano? Hã? Eu vou dizer para não tomar tempo. Tem 52 semanas. Seja ele bissexto, seja ele qual for, é sempre 52 semanas. Eu aprendi isso quando eu era garotão ainda. Quando o meu chefe, quando vinha aumento de salário, ele dividia o salário por 52 semanas e multiplicava. Ele dizia, porque o mês tem 4 semanas, a pessoa ganha um X, talvez até um pouco menor do que o seu salário. Mas a semana que tem 5 semanas, ele ganha mais do que o salário dele. Logo assim, eu divido certinho por 52 semanas. Agora 52, se somar os números, dá quanto, Mano Valdo? Se somar os números, 50 mais 2, 7. Vê se você quer gostar do 7, né? E Monivaldo, agora não tem tempo não, mas ele tem tanto osso contado aí por 7, que dá agonia. Então, veja só, o nosso Deus é perfeito, perfeito mesmo. Por que ele achou de fazer isso? A pessoa teria 7 vezes 7, 49, 7 semanas, 49. Aí, para completar o Pentecostes, ele botou um dia mais, que é 50, que era o primeiro dia da semana. Aí 50 faz o Pentecostes. Só que tem uma coisa, aquele dia que ele botou para completar não foi um dia qualquer, foi o primeiro dia da semana, que também na Bíblia diz que também pode ser chamado do 8º, porque 50 dias da semana, o 50º dia da semana, é também, ao mesmo tempo, o dia da congregação. E esse dia da congregação, quando ele congrega todos os seus filhos, e ali ele vai descer o Espírito Santo. Tem muitas coisas com os 7. Até quando ele vai dar um resultado. Senhor, quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar meu irmão? É 7? Ou como ele disse, não sabia tanto que ele falava 7, é 7 vezes? Aí Jesus disse, eu não digo 7, mas digo 70 vezes 7. Vê só, 70 vezes 7. Ou seja, 490. Ou seja, não há quem com medo do pecado contra o irmão, eu acho nem na metade daquele. 70 vezes 7. Ele quis dizer, não conte. Vai acontecendo, falou você, pecou contra você, e você deixa passar, porque não vai chegar aos 70 vezes 7. Não é verdade? Deus é maravilhoso. 7 é uma coisa tão tremenda. Então, vamos continuar aqui, né? Continuar aqui, que uma das coisas que é meu inimigo aqui é o relógio. Bem, agora nós vamos, parei no 10, olha. O 10 diz assim, olha, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Quando nós nos batizamos para fazer aquilo que Deus pediu. O batismo não é um termo que a Bíblia diz que é para salvar de uma consciência de que estamos com Deus. Mas depois virá o batismo com fogo, com o Espírito Santo. Veja só. Então, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Jesus Cristo morreu para o pecado, e nós que morremos com Cristo, morremos para o pecado. Ah, mas Jesus Cristo não pecou e nós falhamos. Mas Deus nos deu o entendimento para sabermos que não somos nada e todo dia devemos orar e pedir perdão ao Senhor. Amém?
então já está perdoado, olha, Deus é tremendo. Por isso que ele bota o exemplo, que se a mãe e o pai não pegar uma varinha para bater no seu filho, ele vai cobrar. Não é verdade? Porque bater no seu filho está livrando o filho de ter o quê? Uma perdição e para o inferno. Certo? Vou ler um pouquinho de nada. Então, o 7 diz assim, o 10, o 11 diz assim também, vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, para não lhes obedecerem, em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos diante dos mortos. Isso é nossa obrigação fazê-lo. Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, pois que pecaremos porque estamos na graça de modo nenhum, diz aqui. E aqui eu digo aqui, olha, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue, e libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, pois fraqueza da vossa carne, pois que, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir de justiça e para a santificação. Aqui diz aqui, olha, mas agora libertados, é o 22, libertados do pecado e feitos servos de Deus, e tendo o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Amém? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Amém? Glórias a Deus. Deus nos abençoe, igreja. Por isso nós estamos seguros. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. Não tem medo de demônio, de diabo nenhum. Porque se Deus permitir que ele toque na gente, é para a gente ir para a presença de Deus. Mas ele não fará a gente sofrer de jeito nenhum. Porque Deus é quem manda neles. Amém? E nós estamos aqui para servir ao nosso Deus. Deus nos abençoe, igreja do Deus vivo. E se puder, amém, amém. Muito obrigado. Amém.